Como o Doutor Destino vai tomar o controle absoluto do multiverso do UCM? Imagine um homem que domina tanto a ciência quanto a magia, e que carrega a arrogância de um deus com a inteligência de um gênio. Esse é o Doutor Destino. No UCM, tudo indica que ele está sendo cuidadosamente inserido como um novo arquiteto do caos e da ordem, inspirando diretamente pelos eventos épicos de guerras secretas dos quadrinhos da Marvel. Foi lá que ele desafiou o impossível, roubando os poderes dos Beyonders e moldando uma realidade alternativa, onde reinava como soberano absoluto. O que poucos perceberam é que essa história é mais do que uma ficção. É uma metáfora poderosa sobre controle, redenção e ambição. A Marvel não está brincando quando planta sementes desse domínio do UCM. As incursões, choque de realidade já foram mencionadas em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. E isso é só o começo. Se a Terra 616 colidir com outros universos, quem teria coragem e frieza de reorganizar os escombros? O Doutor Destino. Assim como na Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate alterou toda a estrutura do mundo real com um sussurro, o Doutor Destino pode fazer o mesmo, só que com lógica e brutalidade. Um crossover de dimensões, onde o caos se curva ao intelecto. Nesse jogo multiversal, o poder absoluto exige responsabilidade. Ou seria apenas uma desculpa para manter o controle? Com sua fusão entre magia e ciência, Victor Von Doom se prepara para reescrever as leis da existência. E não se trata apenas de vencer os Vingadores ou subjugar Loki. Trata-se de recriar a estrutura do próprio tempo, das realidades alternativas do CM inteiro. A ideia de um reboot narrativo por dentro da história não só faz sentido, como pode ser inevitável. E quando isso acontecer, será como reiniciar o jogo, só que com o Doutor Destino segurando o controle. Agora pense comigo, em vez de apagar tudo e recomeçar do zero, por que não fazer o próprio multiverso trabalhar a favor da mudança? A Marvel entendeu isso ao invés de um reboot tradicional como vimos em franquia como Star Trek ou 007, o UCM pode usar próprias incursões para justificar novas versões de personagens, eventos e até mundos inteiros. Um erro de continuidade? Nada disso, seria uma recriação de universo guiada por mentes como a de Loki e manipulada pelas mãos frias e calculistas do Doutor Destino. É aí que entra a genialidade por trás do caos. Imagine que um novo ator interprete o Homem de Ferro, não porque o antigo foi substituído, mas porque essa é uma variante de uma terra alternativa, simples, elegante e o público compra a ideia sem engasgar. É como Guerras Secretas, onde o Destino literalmente juntou pedaços de realidade diferente para formar um novo mundo. Esse tipo de crossover permite manter a nostalgia viva, enquanto dá espaço para um novo brilhar, estratégico, totalmente, e absolutamente funcional para manter o UCM respirando por décadas. No fim das contas, o reboot não é o fim, é uma mutação natural do universo. É como uma árvore que cresce novos galhos após uma tempestade, muda mas permanece viva. Quando o espectador entender que a mudança do elenco, como a nova versão da Feiticeira Escarlate ou Capitão América de um novo universo, são fruto dessa lógica interna, tudo vai fluir. E quem é melhor para manipular essa lógica do que alguém que domina tanta magia e ciência como o Doutor Destino? É aí que ele começa a mostrar que não quer só poder, ele quer ser o arquiteto da realidade, mas para fazer isso, ele precisa ser mais do que um cientista. Poucos personagens de quadrinhos e agora do CM conseguem equilibrar a maestria, o místico e o lógico. O Doutor Destino é uma dessas exceções raríssimas. Ele não depende só de feitiços, nem de tecnologia. Ele entende que o verdadeiro poder absoluto nasce da fusão entre magia e ciência, enquanto muitos Vingadores operam com base de um ou do outro. Destino transita entre os dois, como se não houvesse barreira, e é essa fusão que o torna tão perigoso, e ao mesmo tempo tão fascinante. Você viu alguém criar um campo de força indestrutível usando fórmulas alquímicas e algoritmos quânticos ao mesmo tempo? Victor Von Doom fez isso nos quadrinhos, e não há motivo algum para o UCM não seguir por esse caminho. O próprio Doutor Estranho já mostrou que há um espaço para o espiritual e o racional coexistirem no universo da Marvel. Mas com o Destino, isso vai além. Ele não usa magia como um fim, mas como uma ferramenta, um recurso dentro de uma equação maior. Uma equação que ele, claro, pretende resolver com ele mesmo, no topo da pirâmide. E cá entre nós, se você tivesse a chance de estudar magia com os monges de Camartage, ao mesmo tempo, construir a armadura do nível de Wakanda, você não faria o mesmo? Esse é o diferencial do Doutor Destino. Ele representa o ápice da ambição humana, onde cada realidade alternativa é uma equação a ser resolvida e dominada. No meio do caos das incursões, ele será o único capaz de entender o tabuleiro inteiro. Mas para mover as peças certas, ele vai precisar de algo mais. Ou melhor, de alguém com talento especial para dobrar a realidade. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, é mais do que uma personagem poderosa. Ela é a força da natureza que caminha entre a dor e a redenção.
No CM ela já demonstrou que é capaz, em WandaVision e em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a alterar a realidade com um simples gesto. Ela provou que pode reescrever o destino de mundos inteiros. E não é à toa que o Doutor Destino vê nela uma peça vital para os seus planos multiversais. Afinal, quem melhor que ela para ajudar a recriação do universo do que alguém que literalmente desfez a realidade com um chega? Nos quadrinhos foi com esse poder bruto e instável que ela criou a dinastia M, apagando a existência de quase todos os mutantes com uma única frase. Imagine agora com esse potencial sendo canalizado por alguém como o Doutor Destino, que opera com a precisão cirúrgica. Ele não quer destruir por desespero como ela, ele quer controlar. Wanda pode muito bem ser capturada, manipulada ou até mesmo convencida por argumentos que tocam fundo em sua culpa. Um crossover entre os dois não seria apenas estratégico, seria inevitável. E veja bem, ela está viva, e a própria Marvel confirmou isso. Isso muda o jogo porque abre espaço para um arco que ela pode ser tanto vilã quanto a ferramenta de redenção. E se Wanda, em busca de paz interior, aceitar ajudar o Doutor Destino, achando que ela está fazendo o bem, é aí que o plano se fecha. A realidade alternativa sendo reconstruída, incursões se tornando oportunidades e um novo ciclo do CM se desenhando. Só que toda força incontrolável, uma hora exige um preço, e esse preço pode mudar tudo de novo. Existe um tipo de redenção que não vem com aplausos, mas com lágrimas. Wanda Maximoff carrega um dos arcos mais trágicos da Marvel Comics, e o CM vem explorando isso com precisão cirúrgica. O peso da dinastia M, a perda dos filhos, o colapso da realidade, tudo isso constrói um terreno para um desfecho tão épico quanto emocional, num cenário onde o multiverso em frangalhos por causa das incursões. Quem mais teria poder e motivação para fazer um sacrifício final? A resposta parece cada vez mais clara. E se o preço para reconstruir o multiverso for a própria alma da Wanda? Já vimos isso antes em Guerras Secretas. Personagens como o Senhor Fantástico e o próprio Destino tomam decisões que envolvem perdas irreversíveis. Agora imagine a Feiticeira Escarlate usando seus últimos resquícios de energia para desfazer o colapso multiversal. Isso poderia trazer de volta personagens perdidos como Mercúrio, seu irmão, símbolo máximo de uma vida que ela nunca conseguiu proteger. O sacrifício seria um clímax perfeito para o arco iniciado lá atrás, em Era de Ultron. Essa possível morte redentora não apagaria seus erros, mas selaria com um propósito. Seria o encerramento de uma linha narrativa que misturou tragédia, poder absoluto e em busca de identidade. E ao fazer isso, ela abriria um caminho para a recriação de universos mais estáveis, e talvez até mais justos. E nesse momento de quebra, onde o público chora e os cosmos se reestruturam, e que Destino aproveita a brecha, porque quando uma alma se sacrifica, outra se levanta, e essa outra tem planos maiores com fragmentos deixados para trás. Quando o multiverso quebra, ele não se desfaz, ele se espalha. Fragmentos de realidade alternativa flutuam como peças soltas em um quebra-cabeça cósmico, esperando por alguém ousado e suficiente para tentar reorganizá-la. E adivinha quem exatamente está nessa posição? Sim, ele mesmo, Doutor Destino. Com as excursões devastando mundos e os Vingadores perdidos em meio ao caos, quem melhor para recolher os cacos e moldar um novo universo do zero? Nos quadrinhos, em Guerras Secretas, foi exatamente isso que aconteceu. Doom usou os fragmentos da realidade destruídas para formar o chamado Battleworld, um planeta costurado a partir dos pedaços do multiverso. E isso não é só um estilo, é estratégia. Em vez de lutar contra o colapso, ele utiliza como matéria-prima. O UCM tem agora a chance de seguir esse mesmo caminho. Uma transição suave entre o que foi e o que virá, mascarada de destruição guiada por ambição, e com um toque de ciência e magia. Esse momento de reconstrução pode ser também um gatilho para um reboot narrativo planejado, algo que respeite o legado e ainda assim renove mudanças de elenco, novas equipes dos Vingadores, universo como a Terra 66, coexistindo com novas versões. Tudo passa a fazer sentido dentro desse novo ciclo, e o mais intrigante, tudo isso sendo orquestrado por alguém que viu a ruína não como fim, mas como oportunidade. Só que para reconstruir do jeito certo, é preciso antes tomar poder absoluto de quem guarda as rédeas do universo. E talvez esse quem seja uma figura conhecida, mas subestimada. E se eu te dissesse que o maior poder do universo não está com os Beyonders, mas com alguém que já morreu 1000 vezes e sempre volta sorrindo? Pois é, Loki pode ser a chave que ninguém está olhando direito. Desde a segunda temporada da sua série no CM, ele deixou de ser só um trapaceiro carismático e se tornou uma entidade multiversal, quase um novo guardião da realidade. E é aí que entra a jogada. Se o Doutor Destino quiser, mesmo poder absoluto, ele precisa mirar no atual dentre todo esse trono.
e talvez esse trono seja coberto com chifres de sarcasmo. A estrutura dos Beyonders nos quadrinhos sempre representou forças cósmicas distantes, frias, quase inalcançáveis, mas o CM está substituindo essa entidade por rostos mais conhecidos, e Loki se encaixa perfeitamente nesse espaço. Ele não apenas compreende as realidades alternativas, ele viveu nelas, foi quebrado por elas e renasceu por causa delas. Os personagens estão sendo moldados para se tornar algo maior do que os Vingadores jamais foram, um verdadeiro eixo do multiverso. E como todo bom xadrez cósmico, Destino vai precisar derrubar essa peça se quiser assumir o tabuleiro. Agora imagina só o embate, de um lado Loki com o conhecimento de todas as linhas do tempo e o peso emocional de quem finalmente entendeu o valor da responsabilidade, e do outro Victor Von Doom, guiado por lógica pura e ambição implacável. Um quer preservar o fluxo, o outro quer dominá-lo. O crossover entre esses dois seria mais do que uma luta de poderes, seria uma colisão de ideologias e no meio de tudo, uma brecha, uma chance única para que o público entenda o real propósito por trás da reconstrução do CM. E aí, o que você acha que vai acontecer quando o Dr. Destino finalmente colocar as mãos no multiverso? Ele vai criar um novo CM ou vai destruir tudo para recomeçar do zero? Você acha que a Feiticeira Escarlate vai ser a peça-chave ou mais uma vítima no tabuleiro dele? E o Loki? Vai impedir ou entregar o trono? Se essas perguntas acenderam alguma ideia aí na sua cabeça, já deixa aquele comentário, se inscreve no canal, ativa notificações e comenta aqui embaixo o que você acha que vai rolar. E isso aqui é só o começo. Quem tá acompanhando agora vai entender o futuro antes de todo mundo. Até a próxima. Fui!